Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio do Wine Think. Eu sou a Silvia, comigo está aqui a minha amiga e sócia Luna Paladino. Vamos fazer um brinde. E aí, turma, boa Aí, noite. boa Boa noite, noite, sejam muito pessoal. bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Bom, nosso quarto episódio já, né, Luna? Que coisa. Que bom, muito bom estar aqui. Passa rápido, né? Passa rápido. Um mês, vamos celebrar esse um mês juntas aqui. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre, né, a Sprint Criativo, como ela surgiu, né? Acho que alguns de vocês que podem estar aqui já conhecem nossa empresa, mas acho legal porque a Sprint Criativo surgiu de um papo online, né, no meio da pandemia. E a gente tem, né, como super motivação, nossa maior motivação é de fato fomentar uma inovação, fomentar a inteligência coletiva dentro das empresas, as pessoas que não se sentem, né, criativas, inovadoras, a gente quer fomentar isso dentro das empresas, dentro das organizações. E como que a gente ajuda? Né? A gente é uma empresa de treinamentos colaborativos, né, de metodologias ágeis e outras ferramentas colaborativas. Tudo que a gente faz atualmente é no ambiente online, né, por conta da pandemia, mas também porque a gente acredita nesse formato, também é possível, né, fazer inovações, ser bastante colaborativo nesse ambiente. E juntas a gente, né, pensou também em compartilhar conhecimento através deste canal, né, que a gente chama de Wine Thinking, que é o canal da Sprint Criativo, que tem como objetivo, né, que é troca de conhecimento, falar sobre inovação, e toda quinta-feira a gente traz pessoas do mercado, né, pessoas incríveis que a gente considera, que a gente admira, para falar sobre inovação, para falar sobre temáticas ligadas à inovação, porque também a gente acredita, né, que a inovação ela pode acontecer em qualquer área, em qualquer ambiente, seja na área da saúde, na área do entretenimento, na área de tecnologia, principalmente, né, porque se fala bastante. Então, o tema de hoje é um tema assim que eu sou realmente muito suspeita, porque é um tema sobre equipes de alto desempenho. Então, equipe para mim é muito mais do que um grupo de pessoas trabalhando juntas, né, com propósito e ou com objetivo. Então, acho que tem muito mais dessa relação e a gente vai discutir um pouquinho, bastante, aliás, sobre isso hoje. E eu quero iniciar falando uma frase de um autor de vários livros sobre liderança, que se chama John Maxwell. Ele fala, num dos livros dele, uma frase que eu acho que tem tudo a ver e tudo que eu penso, que nada significativo foi alcançado por um indivíduo agindo sozinho. Grandes feitos na história foram alcançados graças ao trabalho em equipe. Então, assim, para falar sobre esse tema, né, para a gente conversar, né, a ideia do Wine Think é um bate-papo mais descontraído, né, são entrevistas mais descontraídas, cada um dando o seu ponto de vista, vocês participando aí pelo chat. A gente convidou o André Moraes, que é o Project Manager da CI&T, que ele é uma empresa de transformação digital. Vem, André. Olá, tudo bem, Oi. pessoal? Boa noite. Boa Tudo noite. bom? Obrigado pelo convite. Imagina, obrigada a você, uma honra. E convidamos a Vera Souza e a Zélia Almeida, que são fundadoras da VZ Consultoria Organizacional, e elas, há alguns anos, atuam no desenvolvimento de pessoas, eles dão mentoria, planejamento de carreira, e trabalham com essa temática de equipes e liderança há muitos anos. Então, sejam bem-vindas. Obrigada por essa disposição aqui, por estar topando, né, esse bate-papo. Como eu já disse para vocês, é descontraído, vamos brindar. Valeu. Muito boa noite, Tchim, boa noite. Vamos nessa. E aí, eu assim, não apresentei muito vocês, eu acho que pode ser um bom momento para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho de vocês, mas eu já queria emendar no nosso tema, que é para o que a gente veio aqui, que é falar sobre equipes de alto desempenho e suas características, né? O que vocês pensam sobre o tema e quais são as características das equipes de alto desempenho? Okay. Fique à vontade.
E aí, Quem vai quer ser, começar? quem vai se apresentar primeiro? Quem pergunta que fala. Também. E assim, deixa eu me apresentar. Eu sou a Zélia, o pessoal às vezes me chama de Zé Almeida, ou de Maria Zélia de Almeida Souza. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que os meus netos estão assistindo. Eita! Olha a responsabilidade. Eu sou uma pessoa eu posso me definir como uma pessoa curiosa, inquieta, mas eu sempre fui assim desde muito pequenininha. E eu sempre busco sentido naquilo que eu faço. Criando desafios novos, claro que muitas vezes sofrendo nessa criação de desafios, sentindo medos, inseguranças, mas tentando não ficar paralisada diante desses medinhos que batem na gente, porque a gente é humano, claro, né? Profissionalmente, eu me defino como se fosse minha vida bifurcada profissionalmente. Eu sou professora e tenho o maior prazer nesse espaço. Eu também trabalho com consultoria, sócia de Vera, e a gente tem a VZ, V de Vera, Z de Zélia, né? Bem e a gente criativo. trabalha muito criativo, pois é. Mas justamente porque eu atuo nesses dois segmentos, assim, e ela também. Eu sempre percebo, pessoal, e eu falo isso porque faz sentido com a pergunta sobre a questão de equipes de alta performance, eu sempre percebo o hiato entre o saber acadêmico e o saber corporativo. E isso sempre me chamou muito a atenção, muito. E eu sempre gosto de lidar com as duas questões, teoria e prática. Também faz parte do meu modo de ser na vida. Então, o que eu percebo? O mundo acadêmico ele tem um conhecimento científico, né? Pela seu próprio objetivo, e tem um ferramental de pesquisa muito próprio. Enquanto que o mundo corporativo está muito mais preocupado em entender os seus próprios meandros, um saber que o mundo corporativo não tem, lógico, mas precisa desse saber, né? E tudo isso que eu estou comentando é só para ratificar a minha preocupação e também para perceber que os dois mundos, atualmente, eles estão muito preocupados com essa questão, ou seja, a questão da performance das equipes. Uhum. E a gente conversa muito, eu e Vera, sobre essa questão. Então, o mundo corporativo, todo mundo já está cansado de ouvir, mas eu acho que é bom a gente só ratificar, ele passou por muitas mudanças, principalmente a partir dos anos 1990. Parece que é muito tempo, mas não é, não. Para a história da administração é relativamente pouco. E ele teve que correr atrás de mudanças, e os paradigmas que, digamos assim, serviam de base lá atrás, que eu chamo da gestão tradicional, eles começam a não atender aos desafios do mundo moderno. E aí ele começou a buscar formas de enfrentar esses desafios e começa a pensar estruturas de funcionamento baseadas em equipes de alta performance. Você falou, mas a performance não foi sempre a preocupação do mundo corporativo? Sim e não. Sim, porque sempre se preocupou com a questão de entregas, de fazer a eficiência ser alcançada. Porém, a forma de hoje é que é muito diferente de algumas décadas atrás. Então, eu poderia definir, uma tentativa de definição, e sempre levando em consideração essas duas questões, esses dois mundos, o corporativo e o acadêmico, digamos assim, as equipes de alta performance começam a ser formatadas tendo muito mais autonomia. Para quê? Para buscar soluções. E essas soluções têm que ser rápidas, têm que ser tempestivas, não pode ficar passando aos escalões superiores para tomar decisão. Portanto, as equipes de autoconhecimento, as equipes de alta performance têm que ter autoconhecimento. É imprescindível. E precisam estar capacitadas para poder enfrentar esses desafios. Tudo isso faz com que elas se sintam muito mais responsáveis para garantir esse diferencial competitivo. E, de uma certa forma, por tudo isso que a gente comentou aqui agora, elas dispensam aqueles controles em cima da tarefa. Claro que existem controles, mas em cima de resultados. O famoso autogerenciamento, o microgerenciamento, né? O microgerenciamento, gente, é muito caro. É muito dispendioso. Então, se as equipes de alta performance tiverem essas características, autonomia, responsabilidade, capacitação, claro que esse microgerenciamento não é necessário, haverá um macrogerenciamento, como precisa haver mesmo, né? Ou seja, os níveis clássicos de desempenho hoje, eles precisam ser mais que alcançados, eles precisam ser superados. E é essa a proposta, quando se pensa na equipe de alta performance, que, como disse a Silvia,
andorinha sozinha não faz verão. É uma equipe, né, com esses objetivos. Essa é a minha proposta e a minha, digamos assim, provocação inicial. Eu acho que eu vou, se o André permitir, eu vou fazer o gancho, pode ser, André? Quem sou eu, por Pois favor. eu assim, primeiro quero agradecer a confiança, né? A presença, é bom conversar com vocês, mas assim, dizer que eu sou a Vera Souza, né? Está aí na tela. Eu sou psicóloga, mas eu acho que o mais importante dizer para vocês isso, eu sou uma pessoa movida à paixão. E quem me conhece, trabalha comigo, já trabalhou, né, nessas últimas 4 décadas, e é isso mesmo, 4 décadas, não tem vergonha de falar, não é isso? Sabe que eu sou apaixonada por desempenho, né? E essa paixão, ela me faz me sentir um pouco Don Quixote, né? Os moinhos de vento, porque muita gente fala, Vera, isso é uma utopia. Eu falei, gente, mas o que é a vida sem utopia? Ela que faz a gente caminhar. É o ideal. Não é isso? Quer dizer, a gente vai falar de inovação, vai falar que as coisas é sempre um vir a ser, né? Então, assim, esse meu desejo de ir sempre adiante nesse tema me levou a fazer um mestrado em administração e um doutorado em engenharia de produção centrado nesses temas afins, né? Com temas que me inquietam, né? E me inquietam até hoje, né? E assim como diz Drummond, né? De tudo fica um pouco. E o que é que ficou para mim dessa experiência em organizações e academia, como Zélia falou? Ficou que ainda nós vivemos profundos equívocos, não é? No que diz respeito ao modo de pensar e gerir o desempenho das pessoas. E alta performance, o conceito de alta performance, para ser chique, falando inglês, não é? Mas em alto desempenho, é um equívoco. A maioria das pessoas, não vou exagerar, um número expressivo de pessoas ainda entende alto desempenho como uma correria louca em relação a números, buscando metas, em sua maioria, que não tem governabilidade, com prazos cada vez mais curtos e que acontece o quê? Corrói a saúde física e mental. Né? Então, pessoal, não quero que vocês pensem que eu não acredito e não acho importante a agilidade na entrega de serviços e produtos. Pelo contrário, eu só quero dizer que é uma expansão desse conceito, né? Quer dizer, movimentos mundiais assim, de várias naturezas, principalmente mundo afora, mudaram o conceito de sucesso empresarial. Nosso foco não é só o desempenho financeiro, mas qual é o impacto da sua entrega no bem-estar das pessoas, da sociedade, não é isso? E aí eu quero assim, trazer um pouco de um cara que eu aprendi a gostar, o nome dele é Loiler, e ele, durante muito tempo, não sei, ele nunca mais ligou para mim, estou brincando, quisera eu conhecer ele, né? Eu não sei se ele ainda está por lá, Centro de Efetividade Organizacional. Antes que vocês perguntem qual é a minha inspiração, é esse local. São essas pesquisas que me fazem refletir, promover avanços, e eles falam uma coisa que, para mim, faz sentido, né? O conceito de autodesempenho se caracteriza por entregas que consideram qualidade, custo, agilidade e inovação. Mas e aí? Eu vou falar inovação? Essa minha trajetória também me dá o direito de dizer que inúmeros solos organizacionais não são férteis para a inovação. Né? Quer dizer, elas não inspiram inovação. Então, é bem interessante esse tema, fiquei feliz quando eu pude assim, falar que legal, vamos falar sobre alto desempenho e inovação, porque é exatamente essa questão da inovação que eu sinto que a tecnologia não pode ajudar. Ela ajuda na qualidade, me desculpe aí se eu estiver falando alguma besteira, mas é o que eu acredito. A tecnologia ajuda muito na qualidade cada vez maior, num custo cada vez menor, numa agilidade cada vez maior,
mas atrás de resultado tem gente. A inovação precisa de mim, de você, de cada um de nós, da nossa ousadia de sair fora da caixa. E há determinadas culturas que não permitem isso. E aí esse assunto vai longe, e aí depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. É isso, André? O que você acha disso? Eu acho tudo ótimo. Primeiro, um prazer estar aqui com todas, né? A Vera, a Zélia, a Luna que trabalha comigo, a se eu conheci agora. Mas é muito legal essa lição, né? E o tema é muito bacana, né? Eu sou gerente de produtos numa multinacional brasileira e agilidade, há décadas atrás a gente vendia agilidade, hoje a gente vende transformação digital, né? A oferta que passa pelas nossas mãos. E times de alta performance, alto desempenho, são coisas que são alavancas para aquilo que a gente constrói, né? No caso, produtos digitais, né? E vendo a Zélia falar, assim, ela falou muito da revolução dos anos 90, né? Do sistema cilado. Lembrei das aulas que falavam de Fayol, de Taylor. Né? Nem falei deles, André. Nem falei deles. Não precisa eles Mas é isso mesmo, André. Mas o sistema cilado é algo que a gente tenta quebrar hoje, né? No mundo corporativo, a gente tenta quebrar o sistema cilado em todos os aspectos, né? Então, mesmo dentro do cliente, a gente busca quebrar os silos e dentro do time também, né? E aí um aspecto muito legal que a Zélia trouxe, né, é sobre a autonomia, e outra coisa que ela disse legal também é sobre segurança, né? Eu acho que no dia a dia, no conhecimento tácito da convivência que a gente tem dentro dessas equipes, e hoje eu acho que a gente está muito perto, eu e o Luna, de ter uma equipe de alto desempenho, né? É justamente o lance da autonomia e do safety, né? A gente fala muito safety. Então, e isso permite você conseguir quebrar esses silos, né? Trazer o pavimento necessário para atingir os resultados, né? Aí, pegando um pouco do gancho que a Zélia trouxe também, de times que buscam resultados, né? Super importante esse mindset e concordo com o que a Vera disse, que não pode ser a qualquer custo, né? Então, a gente tem se discutido muito hoje, no nosso dia a dia, por conta do work from home, né? Esse aspecto da saúde, sim, o quanto custa um resultado no final, né? O humano está sempre ali atrás, né? E falar de times de alta performance, invariavelmente você acaba passando pelo aspecto do ser humano, né? Seja na condição da empatia entre os membros, né? Seja na segurança e também na partilha dos resultados que o time acaba conquistando, né? Então, acho que muito bacana o tema, muito rico. Acho que tem muita coisa para a gente conversar. Valeu pelo convite. Pois é, eu fiquei pensando assim, tanto Zélia quanto André, vocês trazem a questão da autonomia, não é? E é claro, assim, a gente não pode cruzar os braços, né? Esse avanço não vai cair do céu, não é? Quer dizer, é preciso fazer alguma coisa. E, assim, essas estratégias de alto desempenho, elas precisam de uma coisa chamada comprometimento, de brilho no olho, né? Uhum. Eu costumo brincar falando sério, se você acorda e vai trabalhar, olha no espelho, não está brilhando o olho, volta para dormir, e você não está indo para o lugar certo, não é isso? Sim. Então, assim, esse tal de alto desempenho, ele exige o quê? Descentralização do poder, que é autonomia. Sim, exatamente. Vê se é fácil. Outra coisa, acesso à informação. Por que e para que alguém tem que fazer um trabalho? O sentido do trabalho, isso é fundamental. Eu sou gente, me explica que eu entendo. A Zélia falou de atualização do conhecimento, é isso. Vou inovar, vou criar uma roda. Meu amigo, vem cá, a roda já existe. Se você não tiver conhecimento atualizado, já era. E vem uma coisa para mim também séria, que é a tal da vinculação do desempenho com a recompensa. Isso é fundamental para que a gente se sinta pertencendo, para que a gente se sinta valorizado pela entrega do trabalho e dizer uma coisa bem comum, se sinta gostado, amado, não é isso? Agora, é complicado isso,
porque durante muito tempo esses homens que a gente falou aí, não é isso? Eles colocaram na nossa cabeça que gerir é outra coisa. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exato. E você quer que eu inove, entendeu? Entendi. Uma pessoa falou, Vera, eu sou inovador, um aluno. Eu, assim, mas eu dentro das regras. Eu falei, não disse, não pensei, entendeu? É uma coisa assim que e aí, essa vinculação de desempenho com recompensa, como é que você valoriza o meu trabalho, faz o comprometimento? Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas será que homens e mulheres são valorizados da mesma forma? Será que muito bom questionamento. Será que pessoas brancas e não brancas são valorizadas da mesma forma? As pessoas hétero e homossexuais da mesma forma? As pessoas com mais idade ou com menos idade? Ou seja, a gente está vivendo um caldeirão. A diversidade é muito importante para a gente poder dar uma abertura nas empresas e, como diz o meu amigo Nietzsche, a gente ser o que a gente é. Zélia, só um minutinho. Porque pode falar, Silvia. Vocês tocaram num assunto muito bacana, que é uma coisa que a gente falou, e acho que a Vera deixou bem claro, assim, essa história de vou levantar da cama e vou trabalhar se não tiver o brilho nos olhos. Eu acho que aí, tudo que vocês falaram um pouquinho aí sobre equipes de alto desempenho, alta performance, eu acho que vale a pena a gente tocar em 2 pontos. Essa que a Vera falou muito sobre o propósito, talvez, sobre acordar e trabalhar, e etc. Esse é até um TED que eu acho que a gente vai indicar aqui, né, Luna? A Luna vai colocar o link, que é do Simon Sinek, sobre isso, né, sobre o Golden Circle. Então, é muito legal esse TED, para quem não conhece. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso. A Vera já comentou, mas queria ouvir um pouquinho do André e da Zélia sobre isso, e aí entrar numa questão. Tudo a gente está falando de pessoas, é claro, eu acho que isso também foi uma coisa bacana que vocês levantaram. Aqui no chat também falaram muito sobre essa questão do burnout, e eu li também sobre as equipes de alto desempenho, que elas nem sempre estão desempenhando em alta performance. Elas sabem, isso é uma característica importante quando você está nesse patamar, é você chegar e saber a hora que você também precisa puxar o freio. Então, assim, acho que essa coisa do desempenho, ela também tem a entrega, tudo isso que vocês comentaram, mas ela também tem que saber a hora de puxar o freio. Isso a torna, né, uma equipe de alto desempenho também. E eu queria, então, que vocês comentassem um pouco sobre a questão de propósito, sobre acordar e ter o brilho nos olhos, e o papel do líder, porque eu acho que aí, né, tem um líder aí ou não? Como que é? Tem um líder, sim. E eu queria só fazer um elo com o que Vera acabou de colocar, Silvia, quando ela diz recompensas, desempenho, o alinhamento entre recompensas e remuneração. E eu penso sempre assim, a relação entre desempenho e recompensas não deve ser uma recompensa só financeira. Isso é muito pobre, é muito pequeno, né? Eu acho assim, e ela chamou atenção mesmo. Há várias formas de você recompensar. E aí, eu acho que a Vera também tocou no assunto que você está trazendo, quer dizer, a gente sentir que a gente tem um propósito, tem uma razão de ser, que aquilo que a gente está fazendo pode contribuir para algo mais. Eu acho que isso é fundamental. E eu sempre penso que qual é a importância, você falou do líder, né, na equipe de alto desempenho, Silvia? Não parece pode parecer um jogo de palavras, mas não é. Mas eu acho que as organizações, elas, digamos assim, são um espelho, não muito perfeito, da nossa sociedade. E por que eu estou falando isso? Porque Vera falou da questão das minorias. E como é que a gente percebe nas organizações, muitas vezes, barreiras a que essas minorias tenham acesso a postos de trabalho dentro das organizações? Né? Justiça, né? Eu se sentir injustiçada, né? Exatamente. E é um tema que nós duas trabalhamos e pensamos muito, a questão da justiça organizacional. Eu acho que no ambiente onde você percebe que há a justiça organizacional, cria esse elo de confiança que você também falou no início, Silvia. Eu preciso me sentir segura no sentido, é um ambiente não minado. É a confiança, né? E isso eu acho que se passa, e eu gosto muito dessa ideia. A equipe de alta performance, ela é produto, vou usar uma imagem, que enquanto eu pensava no tema, eu
arquitetei. Lembra quando a gente estudava matemática, tinha os conjuntos, a teoria dos conjuntos? Interseção de conjuntos. Então, o que é? Eu vejo assim, a equipe de alta performance é produto da interseção de 3 conjuntos. Vê se vocês concordam comigo. É uma coisa que eu estou pensando aqui, foi hoje que essa ideia veio. O conjunto empresa, o conjunto pessoa, que vai formar a equipe de alta performance, e o conjunto gestor. Quer dizer, é dessa interseção desses 3 que vai surgir a equipe de alta performance. Então, pessoa, empresa e gestor. E olha que interessante, para mim, pessoa, Zélia, quem representa a empresa é o gestor. Eu me desligo, ou eu amo trabalhar numa empresa, eu falo isso em função da minha vivência, e aqui é parecida com a da Vera, eu sou mais nova que ela não disse, mas bem mais nova que ela. Mas muito. É muito mais, mentira, gente, é quase a mesma coisa. Mas eu digo assim, exatamente, o que me fez muitas vezes sair de uma empresa, não foi a empresa em si, foi o meu gestor. Foi o gestor. Eu perdi a confiança. A minha mãe dizia, a confiança é uma taça que, se quebrada, joga fora, não dá mais para tentar colar. Então, eu acho que é exatamente isso. Eu preciso que o gestor represente a empresa, mas represente como? Conciliando interesses. Que interesses? O da empresa, mas também o das pessoas. E não ficar fazendo um jogo de cena só para atender a alta direção. Eu acho que essa é a questão fundamental para que a gente pense. Quer dizer, a equipe de alta performance não se faz se não houver essa interseção. E olha que essa interseção ela é bem pequena frente aos 3 conjuntos que são grandes. Essa é a mudança, né, Zélia? Essa é a mudança de paradigma. Essa é a mudança de paradigma. De modelo mental. Você não está voltado exclusivamente para os objetivos empresariais, nem objetivamente para as pessoas, né? Perfeito. A empresa ela serve de pavimento para isso tudo, né? Perfeito, André, é isso aí. E eu acho assim, também não é um jogo de palavras, até essa frase, eu até anotei aqui, é do Fábio Stenberg, ele diz assim, deixa eu ver onde é que está. A empresa, eu não estou encontrando, mas assim, a empresa é como se fosse um espelho da organização. A empresa, da sociedade. A empresa é um espelho da sociedade. E vamos pensar aqui uma coisa para nós. A nossa sociedade, estou falando sociedade brasileira, latino-americana, é isso tudo que Vera falou. Quer falar mesmo dela? Não, né? Não quero. Não quero falar, não quero, não faz sentido. Eu também não. Não quero falar, mas a nossa empresa, nossas empresas, com raríssimas exceções, elas são um reflexo disso, né? E aí é isso que eu acho que é o grande desafio gerencial. Como é que eu vou, de uma certa forma, cumprir o meu papel, mas respeitando as pessoas que fazem parte e faz com que a empresa tenha os resultados de excelência. Eu acho que a questão Por isso que alto desempenho não pode ser só um conceito que você, digamos assim, analisa superficialmente. Gostei dessa palavra que você usou, André, pavimenta. É um pavimento. Não é? Quer dizer, existe esse tal solo fértil, existe essa confiança, existe a justiça, quer dizer, no fundo, ninguém é nada sozinho na organização. Exato. Então, nós somos assim como se fosse um elo, arrebentou um elo. Eu ouvi hoje uma coisa... Vera, deixa eu só te cortar um pouquinho, porque a gente tem um pouco ainda de perguntas mais no roteiro para a gente conseguir gerenciar esse tempo. Não vamos ficar aqui até amanhã, não? Não. Então tá. Eu queria ouvir um pouquinho o que o André entende por equipe de alto desempenho, né? Assim, quais são as características que você percebe numa equipe de alto desempenho e falar um pouco também nessa questão desse papel do líder dentro dessas equipes. Ótimo. Não, a autonomia passa muito o quanto tem de confiança. Acho que isso a gente fala muito de enablers no nosso mundo, a gente usa muito esse termo enabler. São coisas que habilitam, né? E é essencial o time ter noção disso, né? Acho que safety em primeiro lugar, né?
E o papel do líder é muito em setar o propósito, né? Então, eu gosto muito do... Freud escreve em Psicologia das Massas alguns estilos de liderança. Eu gosto muito do líder de propósito que ele propõe. E o líder do propósito, uma vez que ele consegue instaurar o propósito naquela equipe, trazendo, né, aí entra o que a gente está discutindo, né, dentro de uma cultura que seja receptiva a isso, né, uma cultura empresarial, né, pavimentada, que permite o desenrolar dessas equipes, né, a gente consegue ter o propósito, o líder se torna substituível. Então, é possível você construir equipes de alto desempenho focadas em propósito e depois você substitui o líder. Porque a libido não está no líder, está no propósito. Né? E em cima disso a gente pode falar de várias coisas, né? E isso é interessante. Então, uma das características que eu dizia, eu repito muito para as equipes em que eu atuo, é que quando a gente percebe que o líder é substituível, significa que a gente está chegando perto do nível de alto desempenho, né? De multidisciplinaridade, de capacitação plena, de objetivos, de propósito, de resultados mensuráveis, de controle sem fazer microgestão. Né? Acho que passa por tudo isso que a gente comentou, né? E enquanto a Zélia falava do diagrama de Venn, na minha cabeça esse diagrama, né? As intersecções, acho que é muito isso, né? E eu me inspiro muito no caso dos gestores que eu tenho próximo, né? Então, a gente tem o Aminadab na CIT, que ele diz que tem que ser legal. Então, é como você levar desejos e vontades para a liderança sênior, né? O executivo, o diretor, no caso dele, EVP. E ele fala muito isso. Ele fala, gente, tem que ser legal. Se não for legal, não vale a pena. Então, o lance da autonomia não é só a plenitude em se executar, né? Mas é a confiança que você, líder, tem que aquele liderado vai fazer da melhor forma e que você vai pavimentar também. Aí entra o líder servente, né? Você vai construir para que isso possa ser executado. Então, acho que passa muito por isso, assim. Tem que ser legal. Então, a Aminadab é uma das minhas inspirações. Agora, veja só, a equipe de alto desempenho, ela não nasce na geração espontânea, né? Ela se constrói, né? Você constrói. Quem sabe esse é o principal desafio de uma liderança gerencial, né? Transformar um grupo numa equipe, não só numa equipe, mas uma equipe de alto desempenho. Exato. Né? Perfeito. Porque a liderança tem que desenvolver, o líder hoje tem que pensar né, nessa ótica que vocês estão falando, né? Ele, como o André colocou, ele vai servir aquela equipe, ele tem que desenvolver, ele tem que ser inspirador o suficiente para que as pessoas acreditem nesse propósito. Então, acho que esse talvez seja um super desafio também, né? Como forma o líder, né? Como que né? Você é líder e acabou, eu nasci líder, ou como é? Como que a gente faz, né? Eu estou rindo que eu estou lembrando de uma pessoa que, em vez de melhoria contínua, ele conseguiu fazer pioria contínua. Essa foi boa. Pioria contínua. Você entra toda animada e vai murchando, murchando. Isso também é uma competência, gente. Eu acho que aqui no chat tem uma pessoa que comentou assim: precisamos de liderança humanizada, mais empática. Né? Eu acho que é bem isso que vocês falaram um pouquinho. Alguém quer comentar um pouquinho mais sobre isso? Ou podemos seguir? O que vocês acham? Eu gostaria de falar uma coisa. Eu concordo plenamente com quem falou isso. A gente precisa mais de uma gestão mais humanizada e mais empática. Eu acho que as organizações elas se preocupam muito com a efetividade, né? Com os resultados, com os números, com a questão financeira, de uma certa forma. Mas elas esquecem, como a Vera disse há pouco, e eu gostei também muito do que o André falou, a organização parametriza o caminho, né? Mas ela esquece que, na verdade, você só vai conseguir esses resultados maravilhosos porque as pessoas estão lá. Então, eu preciso ter efetividade, sim, mas eu preciso também ter afetividade. Quer dizer, afetividade... Desculpa, Vera, pode falar. A afetividade não é emocional. Não é bater nas costas, perguntar como é que está a família, é muito mais que isso. A afetividade, eu acho que é aquilo que a Vera falou, é o reconhecimento, é a valorização.
Me respeite. É o respeito. Eu acho que isso é que é afetividade. E eu acho que, vamos deixar para daqui a pouquinho, mas quando o gestor transforma as competências que todo mundo que entrou numa organização, só existe jabuti numa árvore porque alguém botou. Né? Hoje não existem mais quadros jabutis nas árvores, porque as empresas precisam de corpos funcionais muito enxutos e as pessoas precisam ser muito competentes. E só entra e só fica no mercado quem é competente. E por que, como a Vera falou, uma pessoa competente, daqui a pouco está murchando, e vira incompetente? Porque o gestor, aí eu boto, não digo, a culpa... Digamos assim, não gosto de apontar dedo, uns 40% é da pessoa, talvez, mas 60% é do gestor. Eu estou falando números, eu não tenho dados efetivos, mas a culpa sempre é maior do gestor. Por quê? Ele é o maestro. Eu gosto muito dessa imagem, a gente faz muito isso, essa imagem nos nossos cursos. Ele é o maestro. E esse maestro tem a partitura. O que é a partitura? É o plano estratégico da empresa. E ele vai ter que fazer com que a equipe dele toque o instrumento para que aquela partitura faça a melhor apresentação. Agora, ele, maestro, não sabe tocar o clarinete, o fagode, o violoncelo, mas alguém na equipe sabe, e ele tem que aproveitar essa competência e não ver o outro como um concorrente. Eu acho que a questão das organizações é essa. Ele não consegue agregar, ele não consegue transformar competências em resultados. E eu gosto muito, eu conheci há pouco tempo, a verdade é essa, graças a uma colega minha lá da PUC, a teoria do flow, que depois eu boto no... É bárbaro, porque a gente pensa que essa teoria do prazer, da êxtase, só existe para os artistas, para os músicos, para os pintores. Não, eu tenho prazer, às vezes, tive prazer de preparar alguma coisa para conversar com vocês. Foi realmente prazeroso. Foi doído? Foi, claro, fiquei tensa, suei, parará, essas coisas todas que eu sou assim mesmo. Lógico, gente. Não está aparecendo. Vou pagar mico, mas é isso, mas dá prazer, dá prazer. Então, isso que eu estou dizendo, nós, seres humanos simples, mortais, não somos artistas, mas a gente tem prazer, nosso olho brilha. Agora, o gestor tem que me dar a oportunidade de eu ter que apresentar a mim o meu melhor. E, às vezes, ele corta, ele não permite. Eu concordo plenamente. Olha, o líder tem que formar outros líderes, né? Ele tem que isso, André. E formar outros líderes. Perfeito. É o final de tudo, né? Ele fica parado, entendeu? Ele fica parado. Eu acho que o final de uma equipe de alta performance é gerar outras equipes de alta performance, né? Eu não sei se tem alguém das minhas ex-equipes por aqui assistindo. Eu divulguei, mas eu não sei se elas vieram. Mas eu vou falar uma coisa, e se elas estiverem aqui, elas vão saber. Todas as pessoas da minha primeira equipe, que é onde a gente erra pra caramba, 77, eu estou falando de 77, né? Todas as pessoas assim estão na direção da empresa, conselho de administração, voaram, entendeu? Não é para pegar. Então, assim, eu não sei se eu fui uma boa gerente, mas eu acredito em desenvolvimento. A gente não falou, mas acho que vai falar sobre o tal do feedback, entendeu? Sim. Que é o tal elemento aí para desenvolver. A gente vai chegar nesse ponto mesmo, Vera. Não sei se o André quer comentar algo mais, mas eu ia perguntar justamente... Eu posso só fazer um comentário com uma fala da Zélia, que ela trouxe, que quando você falou maestro, olha, vai parecer que é combinado, mas eu juro que não é. É como eu costumo chamar o André, de maestro, dentro desse quadro. Legal, né? Que legal! É exatamente assim que eu chamo o André. E ele, assim, não sei se alguém aí já trabalhou com ele, que está ouvindo, tem a sensação que sim, viu o Valmir por aí, mas o André, de fato, ele é um dos melhores maestros que eu já trabalhei, assim, mas sem sombra de dúvida. Que maravilha! Não, tem uma coisa que eu acho que a gente vai entrar nesse tópico já, que é do feedback e desse desenvolvimento de pessoas, que passa muito por aí. As pessoas não são iguais. Você não pode tratar as pessoas iguais nem para dar feedback. Com certeza. Então, se tem alguém que sabe ler e agir conforme aquele perfil, é incrível como ele consegue fazer isso. Assim. Valeu. Ele é fantástico. Eu sou sua fã declarada, você sabe disso. E eu queria só pegar o gancho do maestro, porque ia parecer que foi. Já pegou o gancho do feedback, Luna. Nós não combinamos, hein? Não houve combinação. Valeu. Conta aí da importância do feedback para a gente, então, nessa formação de equipe de alta performance e na formação, no desenvolvimento das pessoas, né? Porque eu acho que é isso, né? É desenvolver.
Eu acho que eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque assim, quando a gente fala em desempenho, é preciso abrir esse conceito em dois, né? Tem competência escondida e tem resultado. O que é desempenho? É transformação de competência em resultado. E como é que você faz com que o outro que está na sua equipe, você está nesse papel de liderança, ele aplique as competências que ele tem para gerar os resultados desejados? É feedback. E não é um feedback em cima do nada. Existem umas coisas, cada competência na empresa que trabalha com isso, tem comportamentos associados, os indicadores comportamentais. Então, o teu feedback vai ali, olha, esse teu comportamento aqui, assim, assado. Então, quer dizer, o feedback não é uma coisa solta, ele tem que estar atrelado àqueles comportamentos que foram definidos pela empresa, que favorece a execução das suas orientações estratégicas. Então, assim, gerenciar, eu acho muito bonito, acho mesmo, porque ela exige da gente o quê? Reflexão, o tempo todo. Quem não gosta de pensar não devia gerenciar, devia trabalhar com os pregos, tá certo? Tem um aspecto de feedback que eu acho muito legal, que é, normalmente quando as pessoas me pedem feedback, antes eu pergunto qual o plano. Eu falo, tá bom, você está pedindo um feedback, ele pode ser amplo o suficiente. Eu lembro de uma frustração na minha carreira quando eu recebi um feedback de que eu era bem bom-humorado. Eu fiquei frustrado com isso. Falei, cara, eu não quero esse feedback, eu quero saber do meu desempenho. Exatamente. E aí, assim, a primeira pergunta é, qual é o seu plano? E é importante você ter um plano, porque se você não tem um plano, você está no plano de alguém, né? No mundo corporativo isso é essencial, né? Isso. Então, saber qual é o plano da pessoa, quais eram as metas, o que ela está buscando, e auxiliar, né? E aí tem que ter cuidado para não impor, né? Auxiliar a pessoa na construção do resultado em cima daquele plano, né? Eu acho e cadenciado, né? A gente não precisa esperar um ano para receber um feedback. É comum que as empresas façam isso. Pode ser diário, se quiser, né? Eu posso executar uma tarefa que tinha um plano para isso e colher um feedback do desempenho, né? Então, essa troca, ela tem que ser muito viva, né? O líder tem que ser perspicaz em buscar isso, né? Em fomentar, em trazer o safety. Olha, começamos falando de safety, né? E agora no feedback, sem safety, não tem como ter feedback. Então, os planos podem ser ocultos, né? Os resultados podem ser maquiados, né? Então, é super importante o safety na construção do feedback, né? E o plano nisso tudo, o plano pessoal, o plano profissional, carreira, objetivo de projeto, objetivo de produto, ele passa por tudo isso que a Zélia comentou. E adorei a definição de desempenho, muito legal. Gente, com relação ao feedback, pegando essa ponte, André, que você acabou de trazer, eu acho que é muito difícil. Estou sendo bem honesta. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis em termos gerenciais, porque feedback, para mim, vê se vocês concordam, é comunicação. Sim. Comunicação é um processo dificílimo, sabe? Porque cada pessoa é um mundo à parte. Quando eu digo um mundo à parte, o conjunto de emoções, o conjunto de motivações, os conjuntos afetivos e assim por diante. Então, na hora que duas pessoas sentam para trocar feedback, isso tudo está... e às vezes as barreiras são criadas assim que a gente nem perceba. Elas estão ali. Quer dizer, e aí como é que a gente faz a travessia para romper essa barreira? E eu sempre digo, a travessia não se faz pela questão da mensagem, ou seja, da linguagem em si. Não é por aí. A travessia se faz quando você atravessa as questões relacionadas à afetividade do relacionamento. Por isso é importante a confiança. Eu posso dizer... Oi? Não, desculpe aí. Eu posso dizer o diabo para a Vera, e às vezes a gente diz mesmo. Na verdade, e às vezes eu digo, e ela também me diz, mas a gente tem certeza que a gente não está querendo derrubar. A gente está querendo apontar depois daqui. A gente está brigando, e a gente briga muito, a verdade é essa, mas a gente está brigando por uma coisa maior. E aí, como existe esse laço de confiança, mesmo que a gente trabalha junto há mais de 20 anos, aí sim a gente faz a travessia e a gente consegue um produto melhor, entendeu? Quer dizer, um produto, um resultado, produto no sentido de um resultado dessa discussão. Sim. Então, eu acho que o feedback, para mim, digamos assim, é uma aprendizagem, é uma ferramenta que envolve saber lidar com as emoções.
Deixa eu Eu dar acho um que é isso. exemplo de emoção. Uma pessoa que tem muita necessidade de pertencimento. Não, é uma pessoa que se acha, não tem gente que se acha? Tem. Tem, né? Aí você diz para ela assim: esse projeto não está como eu esperava, por isso, por isso, por isso. Ela não diz, mas pensa: coitado do meu gerente, eu sou um gênio e ele não percebeu. Aí a mesma frase com uma pessoa que tem muita carência afetiva: o seu projeto não está bom, por isso, por isso, por isso. Ela fala: e é porque não gosta de mim. Isso é perseguição. A mesma frase, gente, a mesma frase. Sim, Exatamente. É perfeito. é perfeito. Eu não Então, sei, eu não sei se eu concordo assim tanto com talvez Silvia é uma com baita Zélia. líder também. Silvia é uma Ah, tá velho. escondendo o jogo, é uma baita líder. Eu não sei se eu concordo tanto com a Zélia. Assim, eu acho que é um desafio, mas eu acho que é quando você tem essa parte da confiança, quando você constrói realmente, porque para mim é relacionamento. Eu acho que essa coisa Ah, quando diz, sim. né, sim, sim, Mas quando, né, claro. não concordo assim tanto não. Eu entendi que você fala que é um desafio, que é difícil. E né, realmente é difícil, mas eu acho que o líder quando ele realmente já tem aquela confiança da equipe, eu acho que o tempo também faz você conhecer mesmo as Claro. pessoas. Eu acho que aí sim eu não vou dizer faz parte do desenvolvimento, ele tem que acontecer, né? concordo Ele com tem que você, acontecer. Silvia. Quando eu digo que é difícil, eu não sei assim, romper com a barreira. É, É esse exemplo que a mesma frase eu posso dizer para A e para B. As interpretações podem ser as mais diversas. Então, É, para cada pessoa, eu gosto muito de dizer assim, cada pessoa é única. Eu tenho, como eu sim. disse, eu tenho 2 netinhos, que é a minha paixão, mas são gêmeos, mas eles são bem distintos. Ai, que O que, eu, graça. o que eu faço com um, não necessariamente eu tenho que fazer com o outro. É interessante isso, quer dizer, eu acho É, assim, né? Então, são as nesse sentido, quer nossas dizer, necessidades interpessoais. exatamente, cada um tem as suas necessidades, seus afetos, sua forma de ver o mundo. A verdade é, é essa. Eu acho que a visão de mundo, às vezes, é que é bem diferente. E se a gente pega e fala para todo mundo como se fosse uma coisa. sim, não. Acabou. Padrão, não. Por Acabou, isso que, assim, eu acabou. até perguntar para vocês falaram assim, né? Ah, empresas que demoram um ano para poder fazer É muito feedback, Não, tempo. etc. isso é comum, Eu acho que, Ciro. não sei, existe ainda isso, assim, um ano, Existe. aquelas coisas Nossa, muito existe, estruturadas. não Pior é é da que seguinte existe. forma, Não, Meta. existe O que nem, empresa gerente que tem nem que tem, né? dar. Mas isso É, aí é outro olha uma departamento. meta. O gerente precisa compartilhar feedback 2 vezes ao ano. Isso é uma meta. Né? Tem Ah, meta. Essa é uma meta, pensou? Esse check-in contínuo que o André falou, isso é uma mudança. Quer dizer, você sim, entender que o seu papel é de orientador, orientação. é de mentor, é Isso. de desenvolvedor. O feedback não é lá para puxar minha orelha, para dar bronca. Esses Perfeito. homens, que eu não quero nem falar o nome dele, que os esqueletos estão aí no ar, eles não foram embora, não, gente. Eles vivem entre nós. É Vive. sério. Tá bom. Essa foi boa, realmente. Né, tem empresa que não tem empresa que é A meta. lógica mecanicista, ela viveu tantos anos, final do século XIX, até mais ou menos os anos 70, ainda está aí, como Zélia diz, 90 para cá é nada. Quer Para dizer, mas administração. Jovem. entendeu? Vai além, essa história vai além da administração. A gente entra pela antropologia dentro, se você for Sim, analisar isso, né? sim. E tá bom. Luna, não sei se você já quer fazer, mas tem mais uma pergunta aqui que eu acho assim: de tudo que a gente conversou, é um baita desafio, mas eu queria que vocês apontassem isso, cada um desse sua opinião. Quais são os desafios na formação dessas equipes? Assim? O que é mais desafiador assim, na formação de equipes de alto desempenho? Eu tenho uma percepção que um dos principais desafios no âmbito assim da interação humana é cada um se perceber como incompleto, que você ora é cliente, ora você é fornecedor. Nós somos uma corrente. Ninguém é nada sozinho. Eu acho que é isso, né? Quer dizer, às vezes o salto alto, entre aspas, não é? Faz você se acreditar que você é mais importante que isso, que aquilo, é a minha área mais importante, ou eu, profissional, sou mais importante. O mais desafiador é você entender que você é sempre incompleto.
Uma moeda que tem duas caras, duas coroas, ela é falsa. Então, para mim, o desafiador é isso, entendeu? Legal. Eu acho. Desculpa, pode falar, Desculpa, André. Zé. Não, fala, André. Eu só ia complementar. Eu gosto muito de saber que sou um ignorante consciente, né? Tem a história dos ignorantes, né? Ignorante inconsciente, ele não sabe que ele é ignorante, é difícil julgá-lo, né? O ignorante consciente, ele sabe que ele não sabe, né? E depois a gente tem os estados elevados, que é a pessoa que tem o conhecimento e não sabe, e depois ela tem o conhecimento e sabe que ela tem o conhecimento, né? São os estágios do conhecimento, né? E isso que a Vera comentou é muito importante, né? Às vezes eu cito o exemplo para o time do polvo, né? Onde dentro da empresa você é um polvo, cada tentáculo seu tem um tamanho, você consegue chegar em algum lugar, e aquilo são as suas habilidades, né? É natural que a empresa queira colocar você dentro de uma caixa, limitar os seus tentáculos, deixar você quadradinho, mecanizado, né? A gente pode falar do termo, mas é importante você saber que você tem tentáculos que são limitados, né? Que te falta um conhecimento e que é natural, porque hoje, apesar de ser generalista, tá na moda, né? A gente acaba não tendo profundidade quando a gente tenta ser generalista, né? E eu acho que muito do desafio passa. Se eu pudesse fazer uma síntese desse papo, eu diria que é o lado do ser humano, a empatia, a construção de relacionamentos, né? De um time que troca libido ali entre si, né? De um time que se gosta, de propósito único, né? Então, acho que esse é o maior desafio, você criar empatia. Eu gosto de definir empatia como um velcro que liga uma pessoa na outra, e você não sabe por quê, mas você se cola naquela pessoa, né? Você chega no ponto de ônibus, enquanto corintiano, se você vê um cara com a camiseta do Corinthians, você já tem empatia, né? Isso é empatia, né? Então, já gostei mais ainda. Eu sou corintiano, mas tenho simpatia por eles. E o papel do líder passa por isso, né? De construir esse velcro, para que as pessoas do time se conectem uma à outra e que juntos caminhem, né? Para poderem ir mais longe. Acho que o maior desafio para um líder e para uma equipe de alto desempenho é descobrir que são humanos. A gente começou o papo falando disso, né? Todos somos humanos, né? E que eles se conectam de alguma forma. E encontrar esse vector, essa conexão, ela é super importante. A Vera falou de corrente, e nas minhas anotações eu usei o termo elo, que o líder deveria ser um elo entre os diversos gomos da corrente. É isso. Eu complementando isso que você e Vera falaram, eu acho assim, o gestor, ele tem que realmente, não só no discurso, mas na prática, realmente se sentir como mais um dentro da equipe. E aí, quando ele realmente sente dessa forma, o feedback é uma troca. Isso aí. Aí a gente está no mesmo nível. Por acaso eu sou um gestor, mas eu sou mais um da equipe. Eu acho que esse é o grande desafio, honestamente. Sim. Não tem que ter não tem hierarquia. Não tem nesse sentido, não. O líder não pode ter essa né? Não é para isso. Essa visão de olhar assim. Isso aí acabou. Acabou. É a gestão horizontal, né? Mas é mesmo. Eu sou mais um. Só mais um. Perfeito. Com um papel diferente, mas mais um. Sim, são papéis, né? Porque, de fato, ali cada um tem uma habilidade, cada um tem uma especialização. Todos ali, exatamente, se complementam para que possam entregar aquele objetivo, aquele, comum e desempenhar e trazer lucro, porque no final também é assim que as empresas funcionam. Mas no final, o lucro só pode vir por conta das pessoas. E aí, quando as empresas passam a pensar mais nas pessoas, o lucro vai vir de forma mais natural, todo mundo... Ele é consequência, né, Silvia? É consequência. Legal. É o que eu mais acredito. Tem uma pergunta aqui que eu acho que tem um pouco... tem bastante a ver com o que a gente falou, que é sobre assim, como montar equipes... deixa eu achar a pergunta que foi da Evelyn. Como montar equipes, como ter um time de alto desempenho. Já está aqui. Onde somos obrigados pelas empresas a montar um time onde, às vezes, na sua maioria, é de júniors, falando de pouco de squads agile. Alguém quer se arriscar aí a ajudar a responder? Isso é uma aula inteira de planejamento do trabalho. Quer falar, André? Você tem essa experiência aí dessa linguagem dela? Sim, a gente troca.
Acho que eu adorei a pergunta, só queria colocar um ponto, que assim, é um pouco do viés, né? Que somos obrigados, isso é ruim, né? Então, começar a falar de equipes de alto desempenho, o lance da obrigação tira aquele desejo do Aminadab lá de não é legal acordar de manhã, tal, a obrigação ela pesa, né? Mas respondendo a pergunta, né? Eu gosto muito da leitura de Tuckman, porque o júnior, eventualmente, ele pode ser um especialista de alguma forma em algo. Tem júnior que ele é júnior em senioridade, mas você pode ter um cara que é sênior em maturidade, né? E como explorar essas duas vias, né? O problema é quando você tem um júnior em senioridade e também em maturidade, né? Aí fica difícil envolvê-lo em outras coisas, né? Então, eu acho que o primeiro passo são esses dois pontos, né? Depois, as regras de Tuckman estabelecem 4 fases para equipes de alto desempenho, né? Então, a primeira fase é a fase da formação. Então, você recebe pessoas distintas, um palmeirense, outro São Paulino, outro corintiano, sem aquele velcro, né? Sem aquele propósito, um querendo ganhar mais que o outro, né? Então, a primeira fase é a fase da formação. Então, você vai criar objetivos comuns, você vai trabalhar com propósito, com missão, né? Em cima desse time. E, às vezes, acaba sendo muito de filosofia, de tentar criar, encontrar esse elo que une a galera, né? O segundo passo é a fase do storm. Então, vira um pega para capar no time, porque o dev comita e quebra build, e aí ele reclama, e aí aquele que é mais sênior acha mais ruim ainda de ter acontecido isso, o deploy vai errado, tem bug em produção, são termos que a gente usa no dia a dia, né? E aí a segunda fase fala desse storm, né? Você entender que o seu time está na fase de storm é super importante, declará-la é mais importante ainda. As pessoas precisam saber que elas estão lidando com desafios que são inerentes ao que elas fazem, né? Colocar o propósito e o objetivo, construir o elo, é super difícil e vai dar problema, é natural. A terceira fase é a fase de norming, que é quando você normaliza os padrões, você declara as regras, né? Então, a partir de hoje, o commit em produção precisa ser testado, ou a partir de hoje, precisa de um amigo validar, um companheiro de equipe validar o que foi feito. A partir de hoje, teremos esses controles, essas ações, né? Essas normalizações, as normas, as regras, as leis, né? Da equipe, declarado por elas, onde eles se sentem donos delas, né? Não é imposto. Eles constroem as normas porque acaba sendo normas de convivência, né? Depois do norm, você consegue entrar na parte de performing, que aí entra um pouco na fase de alto desempenho, né? Mas tudo isso é sobre pessoas, é sobre relacionamento, é sobre confiança, é sobre safety, né? E tudo bem que o seu time é pequeno, é júnior, né? Tudo bem que é um time júnior, né? Ele só vai entregar menos. E tudo bem entregar menos, porque com o tempo eles vão evoluir, novos desafios virão, competências serão agregadas, né? E desde que você tenha um planejamento que mostre a capacidade desse time entregar em função do tempo, tudo bem entregar pouco, desde que seja combinado o jogo, aí entra no plano, né? Essas fases de Tuckman mostram bem essa evolução do time, e conhecê-las e exercitá-las é essencial. Essa é a minha visão. Ótimo. Legal. Show, Legal. show. Muito boa. E eu gosto dessa coisa que você falou, André. Eu não conhecia exatamente esse ciclo, digamos assim, mas eu acho que é interessante porque conviver os sêniors, ou o sênior, se for o caso, com os jovens, né, com os júniores, eles são muito mais ousados, eles pensam muito mais fora da caixa, e eles precisam de um certo equilíbrio que vai ser dado por essa pessoa mais sênior, digamos assim, né? Então, acho que é difícil, mas é viável. Legal, É uma gostei. tendência, essa é uma tendência que está rolando por aí, né? Muito bom. Tem mais uma pergunta, acho que a Luna vai colocar para nós aí no chat, que também é da Evelyn. Como equilibrar o custo, performance e qualidade? Quer falar essa, Vera? Vera e Zé, eu acho que essa tem a cara de vocês. Quero. A cara de vocês. Assim, durante muito tempo, né, Evelyn, o foco era fazer o máximo com o mínimo, não é? Então, hoje, isso é tão pouco, não é? O que se recomenda, e isso não é meu, é desse pessoal lá que eu gosto de ouvir,
Eles dizem que você precisa exigir uma qualidade cada vez maior, com um custo cada vez menor e com um tempo cada vez menor e com uma inovação contínua. Por isso que isso é chamado de alta performance. Se uma dessas dimensões elas forem abolidas, você não tem alta performance. Tem até um apelido para o pessoal de alta performance, talento. Né? Digamos assim. Evelyn, eu posso estar equivocada, mas a minha sensação, com base nas duas perguntas, é que a empresa, não precisa me dizer que é uma empresa, não, pelo amor de Deus, mas a empresa tem uma gestão mais tradicional. Tradicional quer dizer, as práticas, as crenças dela ainda é mais tradicional. O amor da Vera, que é o Loiler, ele diz, as empresas tradicionais, a ênfase dela é custo. Quanto menor custo possível, melhor. E aí ele diz, o custo, inclusive com pessoal. Ou seja, para essas empresas, pessoas não são centro de vantagem competitiva. Aí ele diz, mas as empresas que estão caminhando para nessa nova forma de pensar, de agir, gerencialmente falando, claro que tem que pensar em custo, mas não é a ênfase. Ele tem que pensar em qualidade, ele tem que pensar em aprendizagem, ele tem que pensar em inovação. E aí, são os 4 pilares, até do BSC. Então, se isso acontece, você está migrando já para uma outra, digamos assim, outro patamar em termos gerenciais. E aí entra essa história que o André falou muito bem. É um ciclo, a gente não muda de uma hora para outra. A gente não precisa perder peso. Eu todo dia juro, eu vou comer menos, eu vou fazer ginástica, eu não consigo. E sou eu comigo mesmo, um desejo meu. Imagina uma empresa fazer mudança de cultura. É complicado, mas me parece, eu posso estar enganada, Evelyn, que essa questão está muito ligada a uma visão ainda um pouco daqueles fantasmas que a Vera se referiu há pouco lá atrás. Ai, gente, muito bom ouvir vocês. Acho que realmente está sendo maravilhoso, mas a gente tem que, né, ir finalizando aqui. Já acabou? Tá vendo? Eu falei que ia ser. Ia passar muito rápido, né, André? Muito rápido. Foi bom. Eu quero saber de vocês, assim, se tem inspiração, quem inspira vocês, se vocês querem indicar alguém para nós e para quem está nos vendo e ouvindo. Quem inspira pronto. Bíblia. E materiais. Fala aí, Vera. É um conjunto de pesquisas, digamos assim, do alto desempenho, que foi uma expressão cunhada lá nessa época, nesse lugar. Então, é From the Ground Up, eu posso botar, depois eu não sei como é que eu entrego para vocês, boto agora ali no chat. A gente põe daqui a pouco no chat. Tá bem. Então, assim, é um livro escrito pelo Loiler e os seus pesquisadores, que resume, digamos assim, pesquisas essenciais. Vera foi ontem, não, em 96. E a gente ainda está tentando, entendeu? Tá vendo? É como você querer falar de alta performance, álgebra, para quem não sabe as 4 operações primárias, principais. Foi isso que a Zélia falou agora para a Evelyn, entendeu? Quer dizer, falar de alta performance em determinadas culturas são solos que não são férteis. Não são pavimentados. Isso, aí entende alta performance, vamos trabalhar até morrer. Você quer ter braços, corpo, alma, se tem alma, quero também, entendeu? Então não é bem isso. Perfeito. Eu queria deixar uma... desculpa, Zélia. Não, vai, André, por favor. Não, tá bom, obrigado. Eu queria deixar uma indicação de leitura que me ajudou muito. Eu sou um líder que eu sou montado, eu não nasci líder. Eu nunca fui um cara que conduziu algo, né? Eu fui montado, né? Então eu tive que ler bastante, né? E um dos livros que me ajudou muito, por incrível que pareça, porque assim, todo o papo nosso foi sobre pessoas, sobre humanos, né? E Psicologia das Massas, de Freud, me ajudou muito. Principalmente para entender o papel do líder e para entender a dinâmica de pessoas em convívio coletivo.
Então, não é uma leitura complexa, é uma leitura que é um spin-off da obra de Freud, e é muito bacana, e é um livro pequeno, e eu recomendo, porque me ajudou muito, não sei se vai ajudar a todos, mas a mim me ajudou. Que bom. Muito bom. Que bom. Olha, eu pensei, recomendações, eu não quis dar nenhuma recomendação técnica. Aí eu pensei que uma pessoa que está me inspirando muito atualmente é o Jorge Furtado, é um cineasta. Foi o cara que fez Ilha das Flores, não sei se vocês viram. E Saneamento Básico também. Não. Ele é sensacional, é um gaúcho. Tem uns documentários bárbaros também. Ele fala dessa questão, da questão humana. Ele fez um filme onde. aquele que o Lázaro Furtado e a mulher dele faz, como era uma série? Como é o nome dela? A Thaís e o Lázaro. Thaís Eu Ele tinha uma série na Globo, verdade. Mr. Brown? Brown, é dele. Mr. Brown é dele. Então, o cara é muito bom. Isso aí. Então, ele me inspira atualmente, assim, para pensar questões humanas. E eu gosto muito de uma pessoa já falecida, que é uma artista plástica, que eu conheci, velhinha já, Faiga Ostrover. E ela tem livros sobre criação. Então, ela diz assim, vamos desmistificar isso que criação é só para artista. Todos nós podemos criar. E ela era uma pessoa, eu já conheci bem velhinha mesmo, uma fofura de pessoa. Mas os livros dela estão aí, então vale a pena. Legal, muito bom. Vamos colocar depois na descrição aqui. Tá ótimo, eu passo para vocês. Passa para a gente. Passo direitinho. Gente, olha, o pessoal está falando para a gente não acabar. Quem sabe a gente faz um segundo papo. Legal. Muito bom. Muito obrigada por vocês estarem aqui, né? Esse tempo aqui conosco para conversar. Foi um bate-papo muito gostoso. Aprendi muito com vocês. Acho que a turma também que participou aqui nos comentários. Super agradeço. Foi ótimo. Bom, quinta-feira que vem tem mais. Conto com vocês aqui. A gente vai falar sobre planejamento estratégico colaborativo. Legal. Eu queria agradecer a oportunidade. Com a Vera, a gente vive aprendendo, a verdade, é o dia a dia. Mas com o André, aprendi muito com você, André. Muito obrigada mesmo. Eu também isso, eu que gostei aprendi, demais. Eu também gostei demais de ter participado. Vou ser franca, é minha primeira live. Eu sou assim eu sou tímida. Ninguém acredita, mas eu sou tímida. Não entendi o riso. E aí eu evito um pouco isso. Mas dessa vez eu falei, vou lá muito foi muito boa a experiência. Muito bom, pessoal. Gostei, prazer em te conhecer, André. Imagina, gente, prazer todo Foi meu. muito bom. Eu adorei o papo. As duas eu já conheço, então por isso que eu não falei que é um prazer. Mas, Silvia, vou te visitar aí em Portugal, tá legal? Pode vir. Portugal. Separa o vinho. 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 E vamos fazer um brinde, né, gente? Vamos lá. Calma aí, mãe, calma aí. As finais. Mãe? Então tá. Eu ia já apresentar, né? Essa pessoa que fala que é tímida, que obviamente vocês já entenderam que não, é uma pessoa que, além de eu admirar muito profissionalmente, é também a minha mãe, então... A gente combinou que você não ia falar isso. Mas eu vou falar, porque é muito legal a gente estar compartilhando também a vida profissional, com interesses comuns, eu acho isso incrível. A Zélia, que obviamente eu conheço há muitos anos, por ser sócia da minha mãe há muitos anos, e é muito legal quando a gente consegue co-criar junto, as duas da área de gestão de pessoas, eu da área de inovação, aprendo muito com elas, e acho que elas aprendem um pouquinho comigo também. Pois é. Muito. O André, que é o meu grande maestro diário, a gente tem contato ali diário nos ritos, e há 10 meses eu sinto que o meu conhecimento ele foi exponencialmente... Ele cresceu exponencialmente, cada reunião com o André é um aprendizado absoluto. E a Silvia, que é minha amiga e sócia, a gente se conheceu trabalhando na Globo, aí para o resto da turma, contando, né? E a gente sempre pensou muito parecido, ao mesmo tempo muito diferente. Justamente por esse desejo de estar fora da caixa, a gente resolveu tirar essa iniciativa, tanto que hoje eu não estou mais na Globo, a Silvia está em Portugal, ela também está lá na Globo, mas enfim, eu estou em outra empresa, eu estou na CNT, a Silvia está na Globo, a gente continua com o mesmo propósito, porque isso eu posso sair da CNT, bate na madeira, a Silvia está na Globo, bate na madeira, mas independente da onde a gente estiver, o que a gente acredita não vai mudar, que é justamente o poder da inovação, não importa o que você faça, você precisa inovar.
Pelo menos é o que a gente acredita, e por isso que a gente tem realmente essa iniciativa. Então, queria agradecer demais, assim, cada um de vocês, e agora que as pessoas já sabem que você é minha mãe, é muito legal compartilhar realmente esse cenário com você. Muito obrigada. Zélia, muito obrigada. André, sou sua fã. Sil, é isso. André, vai chegar currículo para você, viu, mesmo? André? Isso Vai é chegar currículo para o André, está aqui no chat. Lasqueira. A sensação que eu fiquei é que Vamos isso aqui é uma brindar. máfia. Um brinde. Gente, Obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Boa Beijo. noite. boa noite. Obrigada, tchau. Tchau.